Olá você, amigo, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Medicina em Destaque, você que nos acompanha através do canal 525 da NET, aqui na TV Mar, YouTube e outros caminhos nas redes sociais, nós estamos sempre junto de você com o nosso programa Medicina em Destaque. Trazemos para você curiosidades, algumas informações sobre medicina. Você que já tem o nosso programa como hábito, hoje vai ser um programa assim muito peculiar, porque nós vamos falar sobre os pulmões, o ar que respiramos. E para obtermos essas informações, nós trazemos aqui uma grande profissional do nosso estado, uma pneumologista, a doutora Norma Sueli Gomes. Doutora Norma, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Sei da dificuldade de sua agenda, mas estar aqui conosco é um presente para nós e para os nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade, ao colega Gerson Odilon, de estar esclarecendo a população sobre uma especialidade, um ramo da medicina que, sobretudo no momento em que vivemos, tem mostrado o quão especial é a atuação na área de pneumologia. Eu sempre coloco, Gerson, que o ar, a respiração é o que nós temos de mais primitivo. É a primeira coisa que nós fazemos ao nascer. E a última quando nos despedimos, Parou de respirar. Para os braços do Pai. Então, eu sou suspeita, eu realmente atuo na área da pneumologia com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação ao que faço. Eu tive muitas oportunidades de enveredar por outras especialidades, fiquei 2 anos e meio na oncologia da Santa Casa, digamos assim, uma paquera muito grande com a geriatria, que se estende até hoje. Verdade. Mas foi na pneumologia que eu encontrei realmente a realização, a realização de um desejo, digamos assim, não sei se do ponto de vista psicanalítico, de devolver, digamos assim, ao indivíduo a respiração no seu padrão natural, do seu padrão normal. É muito gratificante quando a gente pega o indivíduo num quadro, por exemplo, de edema agudo de pulmão ou de insuficiência respiratória, principalmente dentro das UTIs, e aqui eu saúdo os colegas intensivistas, que são meus colegas de especialidade também, porque eu também sou intensivista, que lidam diretamente com a insuficiência respiratória e juntamente com os colegas fisioterapeutas que têm um papel importantíssimo nesse momento mundial que nós vivemos. Verdade. Como é que se forma? Aliás, a primeira pergunta é sobre a sua formação, Fez ciências médicas? Eu estudei Escola de Ciências Médicas. Hoje um CISAL? Antiga e querida ECMAL, que nós chamávamos de ECMAL. Hoje um CISAL. E fiz 1 ano no Hospital Universitário aqui de Alagoas, sob a supervisão preciosa da doutora Celina Lassé, que eu faço questão de mencionar, doutor João Pereira, doutora Mercedes, e eu tenho medo de doutora Heloísa Vital, Rosana Vilela. Nós tivemos um staff, na verdade, maravilhoso. Nessa ocasião, eu contraí matrimônio e o esposo optou pela cirurgia plástica. E nós fomos a Brasília. E lá a grade curricular não foi aceita e eu tive que fazer mais 2 anos de clínica médica, que na verdade foi um aprendizado maravilhoso também, lá sob a supervisão da doutora Suzete Naspolini, doutor Daltono Humberto. Após concluir a clínica médica, foi um momento decisivo, um momento de fazer a opção pela especialidade, e eu fiquei muito dividida mesmo. Eu trabalhava lá já no hospital com um geriatra muito competente e já havia passado aqui na Santa Casa bons tempos na oncologia clínica, mas a pneumologia, ela me chamava... Venceu. Era um imã. E o que é a pneumologia, assim?
Eu sempre digo que o pneumologista, aliás, todas as especialidades, mas o pneumologista ele tem um perfil, né? É um perfil meio de personalidade mesmo. E ele é meio sanitarista, ele tem uma interface muito grande com a medicina pública, né? Eu trabalho no Hospital Geral do Estado com muita satisfação e algumas vezes eu me peguei dizendo que eu gostaria realmente de que nós pudéssemos, nós médicos, termos um salário único e digno para que nós pudéssemos ter dedicação exclusiva a determinado local, né? E hoje... Um projeto, né, da carreira médica que esperar que seja aprovado. Tenho fé que o nosso plano de carreira um dia seja aprovado e a gente possa realmente ter dedicação. E hoje eu vivo assim, eu me divido entre os atendimentos particulares e a medicina pública. Atuo também em cooperativa, né? E eu fiz 2 anos de pneumologia e um 3º ano, né, de subespecialidade, onde eu concentrei na área de terapia intensiva, no Hospital de Base de Brasília, e no exame conhecido por broncofibroscopia. Nós tivemos quase 2.000 horas de formação de broncofibroscopia. Ao voltar, ainda atuei na Santa Casa durante muitos anos, fazendo broncoscopia e, enfim, integrei a equipe de lá por vários anos. Vamos falar, você falou inicialmente, o primeiro, a expectativa nossa quando a criança nasce é respirou, chorou, né? Chorou. E depois a última é a parada respiratória, né? Mas o que são os pulmões? Assim, na verdade, constitui todo o sistema respiratório, né? São os mais importantes, além de... Difícil é falar qual é o órgão nobre, porque se nós colocássemos aqui um nefrologista, ele ia dizer que eram os rins, o cardiologista vai dizer que o órgão nobre que nós temos são órgãos nobres, a pele é nobre, tudo em nós é nobre porque foi criado, né? O Criador teve a nobreza de nos fazer perfeitos. Nós é que nos agredimos, né? Da alimentação, enfim, as palavras, né, que nós proferimos. Mas a pneumologia é uma área, o pulmão, ele é um órgão que se encarrega, vamos dizer assim, de nutrir o nosso corpo de oxigênio, através de um processo chamado e conhecido no nosso livro do 4º ano primário de antigamente, por hematose. É no alvéolo, né, na unidade de troca, onde nós inspiramos o oxigênio e exalamos o gás carbônico, devolvemos para a atmosfera. A atmosfera, através do verde, do pulmão, enfim, da fotossíntese, gera o oxigênio e nos devolve, e nós fazemos esse ciclo repetidas vezes até o dia. Então, eu acho que o Everton, você tem uma foto aí, mostra aí dos pulmões, vê se tem uma foto aí que eu coloquei. Então, o tamanho do pulmão não é verdadeiramente o tamanho do pulmão que nós temos dentro da caixa torácica, né? Mas ele é bem maior, né? Ele é bem maior. O pulmão ele é um órgão esponjoso, né? Ele é subdividido em lobos e segmentos, e ele tem uma superfície de troca, lindo, né? Ele tem uma superfície de troca em torno do tamanho de uma quadra de tênis. Se nós fôssemos colocar todas as unidades alveolares, vamos dizer assim, num plano... horizontal, né? Num plano horizontal, nós teríamos isso, uma equivalência a uma quadra de tênis. Então, é uma superfície muito grande, é um grande filtro, digamos assim, como é o nosso grande filtro. Todas as nossas impurezas que nós respiramos continuamente no ar atmosférico, ele faz essa limpeza, né? Devolve o sangue limpo, vamos dizer, para o coração, e o coração nobremente coloca esse sangue oxigenado para todos os órgãos do corpo. Já foi feita alguma pergunta, por que o pulmão direito tem 3 lóbulos e o esquerdo tem 2? Não, né? Não, essa pergunta eu acho que talvez... Na verdade, assim, por isso você para... Não. Diga, quais são as principais doenças que acometem os pulmões? Tem desde a infância, né? Desde das afecções congênitas,
né? O enfisema lobar congênito, a fibrose cística, as malformações congênitas e as doenças que são adquiridas no decorrer da vida. A asma é uma doença muito prevalente. Hoje gira em torno de 10 a 12% a morbidade, ou seja, é uma doença de grande prevalência, de uma mortalidade, graças a Deus, nem tão alta assim, e é passível de controle. Nós temos também a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba basicamente duas doenças, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, ambas relacionadas ao hábito tabágico, né? Diferem na forma de apresentação clínica. Os cânceres, também intimamente relacionados ao hábito tabágico, a pneumonia, né, que é uma afecção onde existe um desequilíbrio, vamos dizer assim, entre o grau de imunidade do hospedeiro e a agressividade da bactéria ou do vírus. Pneumonia não é só bacteriana. Aí nós vivemos uma pandemia onde o pulmão é acometido de uma pneumonia viral. Né? Às vezes sobrevém a infecção bacteriana, dada a queda da imunidade, né? E aí é uma série de afecções, a fibrose pulmonar, as doenças relacionadas ao trabalho, que são as doenças ocupacionais importantíssimas. Né? O pneumologista ele teve um papel crucial, né, no conhecimento e no tratamento das doenças ocupacionais. E eu sairia aqui, Gerson, falando mais de uma hora sobre todas as doenças que podem, porque até as doenças reumáticas, por exemplo, que às vezes o paciente se surpreende quando nós falamos que, assim, olha, essa imagem ou esse problema que você apresenta no seu pulmão é contexto de uma doença reumatológica. O doente se surpreende porque acha que o reumático ele acomete só o osso, mas o pulmão é sede também das doenças reumáticas. Pelo visto, e com absoluta certeza de conhecimento próprio, a pneumologia tem uma íntima relação com muitas outras áreas da medicina, né? Mas, assim, em princípio, o médico que está na linha de frente geralmente é o clínico, né? Quando procurar um clínico e um pneumologista? Ou pode, inicialmente, quais são os sinais e sintomas, assim, que você vê, assim, uma tosse, uma dispneia, um cansaço, já procura um pneumologista? O clínico geral, eu atualmente estou atuando, né, como supervisora da residência de clínica médica do Hospital Geral. E uma mensagem que eu sempre passo aos residentes é que o clínico, ele é aquele especialista, porque às vezes as pessoas acham que o clínico ele não é um especialista, mas ele é. É aquele que liga os pontinhos, é aquele que, sabendo ouvir, o paciente normalmente ele já traz o diagnóstico para a gente, basta que você tenha uma boa escuta. Mas como é impossível, por exemplo, a um clínico geral, eu considero, avançar a um ponto satisfatório em todas as frentes, em todas as especialidades, obviamente que vai chegar a um ponto que ele vai precisar de um suporte do especialista. Então, um bom clínico, ele é capaz de diagnosticar uma pneumonia, uma asma, de tratar adequadamente essas doenças, mas vai existir um momento, exemplo, das doenças pulmonares intersticiais, que são uma subespecialidade dentro da pneumologia. As doenças intersticiais, elas acometem o tecido conectivo, o tecido conjuntivo. Uhum. E tem cerca de, por baixo, 100 causas, 120 causas diferentes. Então, exige uma anamnese muito dirigida, muito apurada, um conhecimento muito especializado para você convergir, digamos assim, para um diagnóstico onde, para o clínico, digamos assim, seria uma dificuldade maior. É isso que eu ia perguntar, assim, como é que ocorre uma consulta com a pneumologia? Né? Você já falou, já começou aí pelo preâmbulo, que é uma anamnese bem detalhada. Uma anamnese bem feita. Todos os meus pacientes conhecem a minha forma de trabalhar. Eu não gosto de limitar o tempo de consulta. Eu acho que o paciente que chega com um simples resfriado, ele vai ser atendido em 10, 20 minutos. E trata-se de uma afecção simples e de simples tratamento, onde às vezes baixa o repouso e sintomáticos. E às vezes exige um distúrbio do sono, por exemplo. Ele exige
uma anamnese, digamos assim, um diagnóstico do padrão de sono do indivíduo, um questionário sobre a qualidade, a higiene do sono, uma série de orientações para o domicílio e nem tanto a prescrição de medicamentos. Então, basicamente, assim, o que é que não pode faltar numa consulta de um pneumologista? A gente pesquisa os sintomas cardinais, os sinais e sintomas cardinais, como a gente fala, que são a falta de ar, a tosse, a dor no peito, né? Esses sintomas que são comuns, vamos dizer assim. A exposição ocupacional ao tabaco, à poluição, a história familiar de doenças pulmonares, né? A história familiar de doenças pulmonares. E por aí a gente envereda pelo, digamos então, assim, pelo diagnóstico. Até o Everton colocou aí uma boa ausculta, né? Uma boa ausculta, isso aí faz parte do exame físico, né? A ausculta para o estetoscópio pneumologista é nossa arma. Eu, quando saio sem o estetoscópio, eu brinco assim, que eu digo, eu estou um soldado sem arma. Estou me sentindo um soldado sem arma. É o nosso instrumento. E a semiótica, né, a semiologia para o pneumologista, ela é de suma importância. É pena que ela venha sido, dada ao avanço da tecnologia, a tomografia, eu lembro uma vez lá em Brasília, eu assisti uma palestra com o autor de um livro chamado Manual do Exame Clínico, Dr. Bevilacqua. Um dos mais experientes, eles vão se lembrar, Dr. Bevilacqua. E ao final da palestra, ele nos surpreendeu com uma frase em que ele dizia assim: a tomografia é soberana. A tomografia é soberana? Aí eu disse, poxa, eu vim ouvir o pai um dos pais da semiologia, do exame físico, falar sobre a importância do exame físico. E ao final ele soltou essa frase impactante, vamos dizer assim. Mas eu compreendi, eu acho que todos compreendemos a mensagem. É que é fundamental o exame físico, o reconhecimento dos sinais, né? Nós temos muitos sinais, né? Que são por exemplo, o sinal de Signorelli, que é a percussão da coluna para você detectar se tem líquido no pulmão. Então, às vezes, numa boa ectoscopia, que é enquanto o paciente fala, você observa o gestual. O enfisematoso, ele entra no consultório e ele conversa com você, normalmente projetando o tórax para frente, ele ancora os braços na cadeira, que a gente chama de posição de ancoragem. Né? Então, o bronquítico, normalmente, ele lhe saúda com a mão muito quente, né? É como o hipertiroideu, isso é resultado de, quando ele faz parte do grupo que é retentor de gás carbônico, o gás carbônico ele causa uma vasodilatação periférica e ele fica com aquele aspecto, aquele olho avermelhado, um rosto mais arroxeado, que a gente chama, no linguajar médico, de cianótico, pletórico, né? A pletória facial. E ao pegar na nossa mão, a vasodilatação causa essa elevação de temperatura. A mão aquecida. Então, ali a gente já sabe que vai conversar... Então, é um aperto de mão aquecido. É um aperto de mão aquecido. A gente sabe que vai conversar com, provavelmente, um esfumante do polo bronquítico. Mas a tomografia realmente... Só assim, citando... que uma boa anamnese, um bom exame físico, os sinais, só para explicar assim para o telespectador que em medicina há uma diferença de sinal e sintoma. Né? Sintoma é aquilo que a gente sente, por exemplo, uma dor é um sintoma, você não consegue aferir uma dor, na perícia sim, que tem, mas assim, clinicamente, para você aferir, você pode até perguntar, né, numa escala de 0 a 10, de 0 a 10 mas você não tem como medir a dor. Agora, os sinais você consegue verificar, né? Então, anamnese, os sinais, os exames físicos, exames complementares, principais assim, de uso na pneumologia. Você se recorda de um exame chamado abreografia? Abreografia, quanto tempo? Foi lá nos primórdios, né? Verdade. Lá nos primórdios. Era uma tomografia, não. Era uma radiografia bem pequenininha que recebia uma carga de radiação muito grande. Era até utilizado como exame pré-admissional. Pré-admissional, né? Exatamente. Mas, assim, foi dos primeiros, né? Lá para trás. Mas nós, pneumologistas, nos valemos durante muitos anos da radiografia simples como o primeiro exame complementar, né?
ela nos fornece muitos dados, a presença de tumores, de massas, de nódulos, de ar dentro dos pulmões, enfim, nos ajudou muito e ainda é uma ferramenta muito importante. Hoje, atualmente, principalmente durante a pandemia, a tomografia tomou uma importância muito grande, porque ela nos fornece uma infinidade de imagens que a radiografia, em duas incidências, uma incidência frontal e uma incidência lateral, ela não consegue fornecer. Então, nós temos 200 cortes, nós temos uma reconstituição onde você vê apenas os ossos, apenas o mediastino, que é o espaço entre os dois pulmões, você vê apenas o parênquima pulmonar, você apaga tudo e vê apenas o parênquima pulmonar. Então, é um exame importantíssimo. A espirometria, que para nós é importante como o eletrocardiograma é para o cardiologista, embora seja um exame pouco conhecido, pouco solicitado, eles terminam sendo muito autogerados pela própria especialidade e mal interpretados. É enorme a quantidade de estudantes e eu tenho contato com o internato, que é o 6º ano, eles passam lá também na nossa unidade, no HGE, na ala E, e poucos são os que sabem interpretar uma espirometria. Os padrões, o padrão obstrutivo, que é relacionado a asma, bronquite, enfisema, enfim. O padrão restritivo, que é um padrão mais de fibrose pulmonar, do paciente que foi pneumonectomizado, enfim. E é de enorme importância. A gasometria arterial, né, principalmente dentro da unidade de terapia intensiva, que é um exame colhido mais comumente na artéria radial, onde a gente faz a análise dos gases sanguíneos. Gás carbônico, oxigênio, analisa o pH do sangue, o bicarbonato, a dosagem, que é um sistema tampão, digamos assim, quando a gente desequilibra entre acidose e alcalose. O paciente que ele tem distúrbio pulmonar crônico e tem hipóxia durante muitos anos, ele tende a ter um bicarbonato mais elevado, que é um tampão, digamos assim, renal. Enfim, ele fornece uma série de... Mas a pneumologia tem a polissonografia, né? É uma subespecialidade. Eu tenho uma pós-graduação em sono. Digamos que eu não doutora Lívia Gitaí, não concentrei a minha vida nessa área. Quando eu estava terminando lá em Brasília, a pós-graduação em sono, o doutor Nuno, que é um português que trabalhava conosco lá, ele olhou para mim e deu o diagnóstico dele: você não sei se você vai conseguir se dedicar a uma doença, a uma especialidade só dentro da pneumologia. Você é muito holística. Você gosta do todo, você gosta da complexidade da pneumologia como um todo. Eu acho que isso foi ratificado no meu dia a dia. Eu gosto, atendo, oriento, trato alguns pacientes encaminhados pelos colegas, mas eu acho que ainda não chegou o momento de eu me dedicar exclusivamente ao sono. A polissonografia, Gerson, são vários exames dentro de um exame. Então, você tem o eletrocardiograma de 6, 8 horas, a quantidade de sono que o paciente conseguir ter. O eletrocardiograma de noite inteira, o eletroencefalograma de noite inteira, o eletromiograma de noite inteira, o oculograma, que é o movimento ocular de noite inteira, a oximetria, que é a medida do oxigênio de noite inteira. Então, é um exame que, para você laudar, você, no mínimo, demoraria com experiência, você demoraria uns 40 minutos para laudar. Mas ele detecta a apneia, né, detecta a causa do ronco, que é, às vezes, tratado como se fosse, digamos assim, parte da personalidade do indivíduo. Fulano ronca, né? Ele é roncador. E absorve, as esposas absorvem também. E dá déficit auditivo, dá déficit auditivo nas esposas, né? Que se deixa bem claro isso. Os decibéis, às vezes, eles sobem muito durante a noite e causa lesão, realmente, no ouvido do companheiro ou da companheira. Já existe estudo comprovado? Existe estudo comprovado. Na Universidade de Brasília, inclusive, quando eu saía de lá, voltava para a minha terra, foi feito um estudo importante sobre isso. Já que o tema é palpitante e de uma recorrência muito grande, né?
Existem, que tratamento assim de imediato, né? Tem um CPAP, coloca, o que é que se faz nessa... Depende do grau da apneia, né? Depende do grau. Algumas apneias, elas estão relacionadas com questões anatômicas. Sim. Então, por exemplo, tem indivíduos que têm retrognatismo, que é aquele queixinho do Noel Rosa, para trás. Indivíduos que têm prognatismo. Influencia diretamente. Pessoas que têm obstrução em algum nível, e aí o otorrino nos dá suporte nesse momento. Existe uma cirurgia chamada úvulo-palato-faringoplastia, que foi utilizada... Quem faz no caso é o otorrino, né? Ainda é utilizada mais, digamos assim, hoje de forma mais restrita, mas o protótipo do paciente com apneia do sono é mais o paciente obeso, com a circunferência cervical alta, e aí normalmente a polissonografia ela demonstra uma apneia do sono passível de tratamento imediato com o CPAP, que é uma pressão contínua nas vias aéreas durante o sono. Qual é a função do CPAP? A apneia ela é o colapso da via aérea, né, durante o sono, e causa a parada, né? E o organismo ele tem mecanismos naturais de despertar, tem quimiorreceptores, receptores químicos. É como quando a gente dorme sobre um braço, por exemplo, e o braço fica adormecido. Então, o organismo ele faz você sonhar com qualquer coisa. É tudo perfeito, é uma máquina perfeita. E faz com que você acorde para retirar o braço debaixo do seu corpo. Ou então você dorme após tomar uma quantidade de líquido muito grande, a bexiga fica cheia e você sonha que quer ir ao banheiro, é um mecanismo de despertar. A apneia também tem os mecanismos fisiológicos de fazer você acordar para não morrer. Porque essas apneias elas se repetem muitas vezes durante o sono. E o oxigênio baixa muito e o gás carbônico sobe, na hora que sobe, dá o, digamos assim... Tem uma imagem aí? Sim. Tá. O ronco, perfeita, a imagem, perfeita, Gerson. Então, essa imagem, ela demonstra muito bem onde se dá o colapso, né, da via aérea durante o sono. Essa apneia que ele coloca aí é a apneia obstrutiva, tá? Nós também temos a apneia central, que é de regulação, de origem neurológica mesmo, como, por exemplo, no caso dos AVCs, tá? Então, o CPAP é o tratamento inicial, mas existe uma medida primordial, que é o controle do peso. Se o indivíduo ele não atingir o índice de massa corpórea ideal para ele, dificilmente ele vai ter um controle adequado dessa apneia. Então, é uma medida muito, muito, muito importante. Seguida das outras medidas de higiene do sono. Não tomar muita cafeína, né? Eu sei. O importante é que as esposas, assim, tomem esse conhecimento de que tem cura, né? Não as esposas, né? Porque, na verdade, de que mulheres também roncam, né? Mulheres também roncam. Mas, assim, que o cônjuge tenha conhecimento disso, de que tem cura, que a medicina exatamente pode contribuir e curar todos esses casos, a fim de que o cônjuge não venha ter uma perda auditiva, né, por conta de tantos roncos, né? Imagine isso todas as noites, 8 horas por dia. Às vezes acontece, por exemplo, de que o roncador, ele não sabe, ele não tem noção, ele só sabe, ele acorda às vezes com a garganta dolorida, ou acorda com cefaleia, com dor de cabeça matinal, porque teve um sono fragmentado, não reparador, e aí o parceiro é que reclama. Doutora Norma, você falou e tenho absoluta certeza por lhe acompanhar e conhecer da sua qualidade profissional e de uma visão eclética, né? A pneumologia, mas que passa por outros campos, que já passou também, tanto pela oncologia, conhece de otorrino, a clínica médica. Então, nós vivemos agora, você falou inicialmente, de uma pandemia, né? Então, como os pulmões se comportaram e por que essa primeira preocupação de alguém dizer assim, foi colocado no respirador, não foi colocado no respirador, a oximetria,
como se comporta inicialmente dentro de um padrão de clínico e dentro da pneumologia para uma pandemia como esta, né? Essa decisão o pulmão, de ele intubar. foi o órgão alvo, digamos assim. Se bem que esse vírus, ele às vezes Surpreende, né? Às vezes ele parece um míssil, porque ele parece ter alvo específico. Ele, por exemplo, no sistema endócrino, ele ataca especificamente a célula que produz a insulina, a célula pancreática produtora de insulina. Ele atinge o sistema respiratório não só causando a inflamação dos pulmões, mas ataca e atinge as células quimiotáxicas, que são uma das células que são responsáveis pelo controle da ventilação. Então, mexe no fusível, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, foram os órgãos mais acometidos, né? A gente sabe que pode dar inflamação do cérebro, causando as encefalites, o coração causando as miocardites, mas foi o pulmão que levou os pacientes aos hospitais, digamos assim, a grosso modo, né? Foram os pulmões. Ele ataca o sistema respiratório, o Covid-19, inicialmente se alojando nas vias aéreas superiores, no período em que ele replica e logo após ele adentra os pulmões e provoca a inflamação. E aí nós tivemos um fenômeno interessante. Então, termos que eram muito restritos, digamos, a especialidade como vidro fosco, que é um padrão que não é radiográfico do raio-x, não é possível, é um padrão tomográfico, né, onde basicamente era restrito aos especialistas da área e afins, mas a população tomou. Você está com quanto de vidro fosco? Você tem quanto de vidro fosco? Você tem 25, eu tenho 75. Eu achei isso interessante, nessa, digamos assim, essa massificação do termo, né? Assim como e essa imagem mais pelo processo inflamatório ou por um outro processo fisiopatológico? O vidro fosco, o que é que ele é do ponto de vista da imagem, da tomografia? Ele é um borramento, é um vidro, uma imagem que se assemelha realmente ao vidro jateado, né? Jateado, mas que... Eu não sei se o Everton pode conseguir. Não sei. Mas que a sombra dos vasos pulmonares, ela permanece de permeio àquela imagem fosca. A palavra traduz muito bem o que a gente vê. Fosca, mas com preservação das sombras, das imagens vasculares. O que causa o vidro fosco? Qualquer conteúdo que preencha o espaço alveolar, tá? Seja ele um exudato inflamatório, seja ele líquido, né? Seja ele um material proteináceo, seja sangue, por exemplo. Por que é importante eu falar isso? Porque o vidro fosco não é do Covid, especificamente do Covid-19. Ele ficou amplamente conhecido depois desse vírus. Só que ele já existia para nós. E nem todo vidro fosco é Covid. Por exemplo, se você tiver um edema agudo de pulmão, os alvéolos eles vão ser inundados por líquido, por um mecanismo totalmente diferente, que é o aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos. E aquilo ali vai preencher os alvéolos. Preenchidos, eles vão dar representação tomográfica do vidro fosco, vão ter no vidro fosco a sua representação tomográfica. Eu acompanhei, inclusive, com uma pessoa conhecida, não como profissional, que estava com suspeita de Covid, etc, tal, cansaço, mas a primeira coisa que se verificou, a pressão arterial lá está 200 por 120 milímetros de mercúrio, e quando vamos fazer a tomografia, veio lá em vidro fosco. E aí o colega não teve dúvida, disse, não, esse vidro fosco aqui ele deve ser pelo edema, e não pelo Covid, necessariamente. O vidro fosco é um padrão tomográfico, mas dentre os vidros foscos, existem os padrões tomográficos de vidro fosco específicos para cada doença. Então, a Covid-19, ela causa um padrão mais periférico, mais na periferia dos pulmões, e ligeiramente arredondados. Lembra aquela flor, a couve-flor? Lembra o couve-flor na periferia, na porção mais cortical, vamos dizer assim, dos pulmões. Já o edema, ele fica mais na porção central. Se você tivesse
olhando num corte como se fosse uma fatia, assim, de cima para baixo, seria mais na porção do meio, na porção mais medular, como a gente fala, do pulmão, próximo dos vasos de grosso calibre, porque é ali que extravasa primeiro o líquido, né? Então, é diferente a apresentação do vidro fosco para cada doença. E quais as principais pneumopatias, as doenças pulmonares, assim, que mereceram os cuidados especiais diante do Covid, né? A pneumonia bacteriana, né? Ela existiu digamos assim, uma informação que me preocupou muito, dada pelas autoridades no início, porque eu, como pneumologista e que realizo prova de função pulmonar, o teste de capacidade pulmonar, a gente sabe que a percepção da falta de ar, ela só acontece quando o indivíduo já perdeu cerca de 50% da sua capacidade vital. Ou seja, para ter uma dispneia ou uma falta de ar objetiva, para eu olhar e perceber que você está tendo falta de ar, você já perdeu ali em torno de 50%. Então, como é que se orienta que o indivíduo só procura em caso de falta de ar? Acho que houve aí uma doença nova, estava sendo conhecida, falta né, ainda. Estava sendo conhecida, mas assim, eu acho que nesse ponto nós perdemos vidas, né? Perdemos vidas. Acredito que não foi Tem uma pergunta do Thales, um acadêmico. Ele faz uma pergunta. Pode colocar aí para... Bom dia, doutora Norma. Meu nome é Thales, sou aluno do 10º período de Medicina da UNIT. Queria aproveitar a oportunidade aqui no programa do professor Gerson e te fazer uma pergunta. O que a senhora tem observado na prática sobre as principais sequelas? Quais são, como manejar as principais sequelas dos pacientes com Covid, especialmente no tocante ao sistema respiratório? A Covid, ela causa inflamação nos pulmões, né? Que pode atingir, nós temos os percentuais de 25, 10, 15, 75 até 80% dos pulmões. Como há uma queda da imunidade, sobrevém a infecção bacteriana e também foi isso que foi um fator complicador muito grande. Então, onde existe inflamação, infecção, existe reparação de dano tecidual. Sim. É nessa reparação de dano tecidual onde nós vamos ter os processos de fibrose. O que é a fibrose? É a cicatriz em si, né? O pulmão, ele reage fazendo focos de fibrose, que são áreas de, colocar de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, mais endurecidas do pulmão. A gente pode até comparar, né? O nosso telespectador, você tem uma ferida, uma lesão, um corte, né? E quando cicatriza, fica aquela parte endurecida. Que chama, do jeito que fica na pele, fica no pulmão. Eu sempre falo para os pacientes que o pulmão, ele não é diferente de nenhum órgão. A pele envelhece, o cabelo envelhece, as cordas vocais envelhecem. Então, assim, o pulmão, ele também envelhece e vai fazendo as cicatrizes tudo que ocorre no decorrer da vida do indivíduo, né? Por isso que existe o pulmão senil, como a gente fala. Então, respondendo mais diretamente ao Thales, o que nós temos observado enquanto especialistas são os focos de fibrose, né? Essas fibroses terminam por dar, na prova de função pulmonar, uma síndrome mais restritiva, uma perda da expansibilidade pulmonar. Essa é digamos assim, o achado mais encontrado até o presente momento. São esses focos isolados de fibrose onde houve a inflamação pelo Covid. E que será mais, assim, terá um complicador a mais se o paciente já tiver uma doença pulmonar obstrutiva prévia. Cigarro, né? por exemplo. Um CA, né? A gente sabe que o cigarro, ele é um fator complicador, o tabagismo, porque ele aumenta a expressão de uma enzima que faz com que o Covid ele se ligue mais fortemente à célula humana. Certo. Então, é como se a cola, digamos assim,
do fumante fosse uma Super Bond e a minha fosse uma... Eu fiz propaganda, né? Quando os especialistas vêm aqui, o oftalmologista vai falar dos cuidados que nós devemos ter com os olhos, o cardiologista com os cuidados com o coração, o dermatologista com a pele. Que cuidados devem ter ou devemos ter para com os pulmões, para que tenhamos pulmões saudáveis? Primeira coisa, atividade física, tá? A atividade física ela é primordial, principalmente os exercícios chamados aeróbicos, o nome já está dizendo, são aeróbicos. Quando a gente está falando de exercício físico para um coronariopata, um doente que tem doença coronariana, eu convenço, digamos assim, da seguinte maneira: se você tem uma tendência, uma história familiar, a ter entupimento das coronárias, vamos falar de forma bem simples, a obstrução, né? Imagine a Fernandes Lima, uma coronária principal. Sim. E imagine aquelas ruas todas ali que são colaterais. Se você aprende a andar pelas colaterais, na hora que a Fernandes Lima fecha por um engarrafamento, qualquer coisa, você volta para casa pelas colaterais. Assim é o sangue de suplência, a circulação de suplência do coração. No pulmão não é diferente. Quando você faz atividade física, você abre novas unidades alveolares, você melhora a circulação de suplência pulmonar, né? Melhora a capacidade cardiorrespiratória como um todo. Pulmão e coração trabalham juntos, então a gente chama capacidade cardiorrespiratória. Então o exercício é o primeiro. Não fumar. Não fumar, né? Não fumar, tá? Isso aí, não fumar, não fumar, não fumar. Então, tem visto que tem reduzido bastante, né? O tabagismo, essas coisas sim, todas. Sim. E, consequentemente, as doenças, tipo as neoplasias, os cânceres, por conta de... e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Isso é bom, né? Foi uma campanha extraordinária em cima disso, né? E eu tive o prazer de ter como meu chefe de residência médica a pessoa que idealizou a campanha que, digamos assim, que emplacou, a que teve impacto na prevalência de tabagistas no país. Muitos tiveram, mas essa teve um impacto fundamental. Dr. Carlos Alberto de Assis Viegas, né? Dr. Celso também, do Hospital de Base de Brasília. Então, a campanha foi aquela que colocou as fotografias enfim, ela teve um impacto muito grande, mas foi assim, à medida que o hábito do cigarro foi aparecendo para a humanidade, a mulher não tinha câncer de pulmão lá atrás. E à medida que foi se tornando, digamos assim, era como, digamos, a mulher que fumava com piteira era elegante. O homem era um sinal de virilidade. Eu me recordo de propagandas que existia uma camisa que tinha o bolso transparente para que a marca do cigarro aparecesse dentro do bolso. Era um sinal ligado à virilidade. Só que aí cresceu a estatística de fumante. Nós já chegamos a ter, digamos assim, 32 milhões, né, de pessoas fumando. É uma estatística muito alta, mas teve impacto e nós viemos reduzindo nas últimas décadas, gradativamente, essa restrição dos espaços também, né, para os fumantes teve um impacto fundamental. O uso da máscara, ela, além de dar essa proteção para evitar a contaminação pelo vírus, ela causa benefícios ou malefícios a ponto de troca gasosa ou de ingestão de partículas sólidas? Essa é uma boa pergunta, Gerson, muito pertinente, porque assim, a gente sabe que se você está respirando sob a máscara, a tendência é que o gás carbônico exalado ele seja reinalado. Verdade. E isso acontece, tá? Isso acontece. Causou muitas polêmicas, mas assim, em tudo na medicina a gente avalia o risco e o benefício. Verdade. Se você está dentro de um carro, viajando, com os vidros fechados, com ar-condicionado, sem recirculação de ar, você também pode ser acometido de uma sonolência durante a viagem, se você não abrir, arejar e reciclar aquele ar, porque a quantidade de gás carbônico ali vai subindo muito também, você começa a reinalar. Que a gente chama de confinamento. Exatamente, né? É o confinamento. Então, a máscara, nesse momento, ela tem esse desconforto da reinalação
de CO2, sobretudo aquelas muito fechadinhas, né, a N95, mas se faz necessário, mediante o controle desse... A transmissibilidade do Covid é uma coisa impressionante. Parece energia nuclear. Você se esconde, ele acha, sabe? Tem que ter um... Agora, com relação às atividades, né, na construção civil, em outras atividades, a máscara também evita essa inalação. Sim, né? Existem as máscaras específicas para que se evite a inalação de partículas orgânicas, né, e inorgânicas, como, por exemplo, sílica, né? Eu tenho uma família inteira, tá, de pacientes que foram expostos ao asbesto numa pedreira, tá? Então, quase todos os irmãos têm uma doença ocupacional chamada asbestose, que se caracteriza pela a formação de placas de calcificadas em torno da pleura, do fígado, e aquilo ali causa uma restrição pulmonar muito grande. Mas são inúmeras as exposições, os tipos de exposição ocupacional, por exemplo, indivíduo que trabalha em gruta, ali tem fezes de morcegos, que podem causar uma doença pulmonar grave. Então, esse indivíduo ele tem que entrar com máscara. Me recordo que de férias uma vez, foram explorar uma gruta e eu olhei para cima se tinha um ninhozinho de morcego e disse, eu não entro. Gostei, mas já terminou. Isso vai de encontro ao meu... Aí, realmente, eu não faço turismo de gruta, só se eu tiver de máscara. Numa pandemia como esta, que recomendações você daria para os telespectadores sobre os cuidados que deve ter para uma respiração saudável, né? Para que não viva o tempo todo confinado nas máscaras, onde poderia encontrar um espaço onde tivesse um oxigênio mais puro? O respirar puro é terapêutico desde quando a tuberculose não tinha cura. Campos de Jordão está aí para atestar isso. Os pacientes tuberculosos eram encaminhados para os sanatórios para respirar o ar puro. Então, a orientação que eu daria nesse momento, além do uso de álcool gel nas mãos, a lavagem, lembrando que o gel não substitui a lavagem das mãos, o uso da máscara, evitar aglomerações ainda, lembrando que a vacina está aí, graças a Deus, né? As vacinas estão aí, cada uma com o seu mecanismo diferente, eficácia, né? Diferente, níveis de eficácia também diferentes, mas elas chegaram, graças a Deus. Existem, né? Isso é importantíssimo, mas existe um tempo para que você gere os anticorpos, então isso não anula as medidas. Em relação ao que você falou, como obter um pouco digamos assim, como respirar puro no meio de uma pandemia? Procurar locais pouco habitados, né? Essa foi, confesso, né? A forma como eu me dei e me presenteei no meio dessa loucura toda, junto com meus filhos, da gente poder respirar um pouco de ar puro, porque o confinamento ele traz sequelas. Nós ainda não sabemos, a gente não tem ainda a real noção do que vai trazer de sequela para as crianças. Os idosos estão aí, a taxa de suicídio aumentando, né? Casais se divorciando, quer dizer, o confinamento está mostrando, mas nós ainda vamos ter à frente a noção exata do que esse confinamento causou. Então, procure, de certa forma, de forma segura, um lugar, uma fazenda, um sítio, ou uma praia mais distante, onde você não vai aglomerar, um local para que você possa respirar puro. O contato com a natureza ele vai ser bom em todos os sentidos, físico, psicológico, enfim, em todos os sentidos, para a pessoa se refazer e voltar para a lida. Se puder ter uma boa música também, né? Música é fundamental. Aliás, olha, Gerson, a música, ela foi terapêutica, a arte, né? Ela foi terapêutica durante todo esse período da pandemia. Eu acho que não fosse a música, a leitura, os meios de comunicação, né? Eu me recordo no Hospital Metropolitano, às noites, as videochamadas, eu acho que esse é um momento que vai ficar muito marcado realmente na minha mente, é a questão da utilização da mídia digital para
perder esse contato, né, entre as famílias. Maravilha, maravilha. Agradecemos a doutora Norma, Sueli, agradecemos a você, telespectador, que esteve aqui conosco, e fique certo que na próxima semana nós estaremos aqui com o programa Medicina em Destaque. Doutora Norma, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe você. Eu que sempre. agradeço, espero ter podido, né, contribuir E da muito. minha forma. Obrigado. Nada, gente.